veio por terra, caiu. Agora vamos começar a derrubar outros, até a gente olhar assim e não ver gigante nenhum mais. Amém? Então nos ajude no congresso, para a sua doação, continue ofertando. Se você tiver uma causa da justiça e Deus abriu uma porta, se Deus te deu uma venda muito boa, tua empresa está indo de venda boa, saiba, tudo que Deus faz para você não é pensando só em você. Pode ter certeza disso. Todas as vezes que Deus abre uma grande porta ou te dá uma grande bênção, Ele não está pensando só em você. Aleluia. Invista no reino de Deus, semeie no reino de Deus, divida, compartilhe, porque há um mistério no reino de Deus. Quanto mais você dá, mais você recebe. É o mistério que Deus faz assim. Amém, meus irmãos?